O usufruto, previsto no artigo 1390 a 1411 do Código Civil, é ter o poder de usar, gozar ou usufruir de um bem, sendo que esses poderes pertencem à pessoa distinta do proprietário. O proprietário, por sua vez, remanesce apenas a substância da coisa, do bem. Quando falamos de usufruto, utilizamos as seguintes denominações. O usufrutuário é quem passa a ter o proveito do bem. Já aquele que detém apenas a substância do bem, denominamos de nuproprietário. Portanto, temos um usufrutuário e um nuproprietário. O conceito de usufruto, portanto, é definido como o direito de o usufrutuário desfrutar de um bem alheio como se dele fosse proprietário. O usufruto é um direito real que guarda a característica de ser erga omnes. Isso significa que o usufrutuário pode opor seu direito de usufruir daquele bem como se seu fosse contra quem for que lhe conteste esse poder, no que se inclui, inclusive, o nu proprietário. O artigo 1390 do Código Civil diz o que pode ser objeto de usufruto, com as seguintes palavras: o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. O artigo 1392 complementa a extensão do conceito. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Portanto, podem ser objeto do usufruto as coisas móveis, as imóveis, os frutos, as utilidades, os acessórios da coisa e seus acrescidos. Além disso, para que o bem possa ser objeto de usufruto, é necessário que ele seja alienável e gravável. Ademais, o usufruto pode recair sobre títulos de créditos, sobre apólices e outros títulos de renda. Importa, dessa forma, o exame de transmissibilidade para definir o objeto do usufruto. Desde que transmissíveis, os bens ou direitos podem ser objeto de usufruto. Com relação aos direitos do usufrutuário, em consonância ao artigo 1394 do Código Civil, constituem direitos do usufrutuário a posse, o uso, a administração e a percepção dos frutos. Importa salientar, contudo, que o usufrutuário e o nuproprietário podem convencionalmente ampliar ou mitigar a seção das ditas faculdades jurídicas. A posse é a característica central, sendo esta pressuposto dos demais direitos. Para além do juízo possessório, entende Rosenwald, Braga Neto e Chaves de Farias que o usufrutuário também possui legitimidade para exercer a própria pretensão reivindicatória, em face do no proprietário ou de terceiros. Isso decorre pois o interesse de agir se estende em prol de todos que detêm parcelas dominiais, mesmo que temporariamente ou de caráter limitado. O direito de fruir as utilidades da coisa, segundo os mesmos autores, é o núcleo do usufruto. Os artigos 1396 a 1398 determinam as regras acerca da distribuição dos frutos entre o proprietário e o usufrutuário. Outro ponto importante é a distinção entre o usufruto pleno, no qual a utilização da coisa decorre em sentido amplo, abrangendo todos os seus acessórios e acrescidos, e o usufruto restrito, como o próprio nome já indica, ocorre uma limitação ao proveito da coisa. O direito de administrar a coisa é consequência lógica do direito de fruição, a partir da premissa de que cabe ao usufrutuário respeitar a destinação econômica originária do bem. Resta boa margem de discricionariedade para o usufrutuário disciplinar a melhor forma de gestão do direito que lhe foi concedido. Inicialmente, atentamos para o fato de que o direito ao usufruto é inalienável e intransmissível, devido à sua característica da pessoalidade. Todavia, em virtude do conteúdo econômico, é lícito ao usufrutuário deliberar pelo exercício pessoal sobre a coisa ou se cederá a posse imediata a terceiro, para a exploração da coisa, a fim de dinamizar a fruição do bem. Lembrando que o exercício é transferível, mas não o direito real sobre a coisa. O terceiro a quem se cedeu tal direito torna-se titular de uma relação obrigacional em relação ao usufrutuário. Entre os diversos deveres assumidos pelo usufrutuário, estes compreendidos do artigo 1400 ao artigo 1409 do Código Civil, ressaltamos o dever de restituição ao proprietário da coisa usufruída no estado em que a recebeu. Em torno da obrigação principal gravitam diversos deveres,
como de inventariar os bens recebidos, determinando a sua quantidade e o estado em que se encontram para devolução posterior nas mesmas condições. Fornecer caução real ou fidejussória, caso solicitada pelo proprietário, como forma de garantia sobre eventuais perdas e danos causados ao bem concedido em usufruto. Muito importante mencionarmos aqui que cabe ao usufrutuário custeio sobre as despesas ordinárias, tais como de tributos e prestações decorrentes da posse, como o pagamento de IPTU para imóveis urbanos e de ITR para imóveis rurais. O usufrutuário não está obrigado a pagar pelas deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto, ou seja, pelos desgastes naturais. Por sua vez, haverá o dever de indenizar o proprietário por danos ou consertos, independente de sua extensão ou natureza, se causados por culpa do usufrutuário ou se decorrentes de sua omissão, em reparar pequenas danificações que evoluíram para estragos maiores. As prerrogativas e obrigações do proprietário podem ser extraídas do estudo sobre os direitos e deveres do usufrutuário. A principal obrigação, conforme aponta Risardo, consiste em se abster de qualquer ato que possa vir a perturbar o exercício do usufrutuário em seus direitos. Ademais, cabe ao proprietário as reparações extraordinárias e que não forem de custo módico, conforme aponta o artigo 1404 do Código Civil. Entre os principais direitos do proprietário, podemos citar, entre outros, o domínio, ainda que limitado, sobre a coisa, com exercício da defesa ou proteção judicial quando a situação se fizer necessária, a faculdade de exigir caução do usufrutuário, a fim de que este garanta a devolução do bem no mesmo estado em que o recebeu, o recebimento dos frutos pendentes ao término do usufruto, exigir a conservação do bem enquanto perdurar o usufruto e promover a extinção caso o usufrutuário aliene ou deixe de arruinar os bens. O artigo 1410 do Código Civil estabelece 8 causas de extinção do usufruto: pela renúncia ou morte do usufrutuário, pelo termo de sua duração, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer, pela cessação do motivo de que se origina, pela destruição da coisa, pela consolidação que se dá quando no proprietário adquire o usufruto ou o usufrutuário adquire a nua propriedade, por culpa do usufrutuário quando aliena, deteriora ou deixa de arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, e, por último, pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Além dessas hipóteses previstas no Código Civil, outras se apresentam, como pela resolução da propriedade ou pelo preenchimento da condição resolutiva. Além das causas já citadas, há a possibilidade de se extinguir judicialmente o usufruto, conforme previsão dos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil. O processo será de jurisdição voluntária e o pedido deverá ser instruído com documentos demonstrativos da constituição e da extinção do usufruto. Nas causas legalmente previstas, não é necessário o ajuizamento da ação. Porém, a medida judicial costuma ser mais comum nos casos em que a extinção do usufruto é controvertida, como nos casos de cessação da causa originadora, de destruição da coisa, de prescrição e de culpa do usufrutuário.